Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tinha começado uma live, precisei interromper ela, mas vamos retornar aqui. Quero retornar orando, porque eu não tinha orado na outra. E quero orar pela sua vida, espero que você esteja fazendo a leitura da palavra de Deus, mesmo que você não esteja acompanhando a leitura da primeira carta a Timóteo, mas que você possa estar se alimentando da palavra, porque sem se alimentar, saco vazio não para em pé, e espiritualmente principalmente. Então nós temos o pão tão acessível que é a palavra de Deus, então que você também possa buscar se alimentar da palavra do Senhor. Paizinho amado e querido, sou grata a Deus amado, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor amado, obrigada pela tua provisão, obrigada pelo pão de cada dia. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, tanto espiritualmente, Senhor, quanto material. Entra com a tua providência, Senhor, nos dando sabedoria na nossa vida financeira, Deus. Entra com a tua providência, Senhor, naqueles que estão desempregados, que o Senhor entre com a tua providência, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Jeová Jireh, aquele que provê, e o Senhor é que provê, nós confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Vamos continuar nossa leitura aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, e hoje a gente já vai entrar no capítulo 2. Ontem a gente leu uma palavra bem dura e até estranha de ler, que foi Paulo dizendo aqui no versículo 20 do capítulo 1, que entre essas pessoas que rejeitaram e naufragaram na fé, ele entregou Himeneu e Alexandre a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Então olha o zelo e o cuidado que Paulo tinha com a igreja. Paulo tinha muito zelo pela igreja, muito cuidado. Então, quando ele via essa situação, quando ele via essa situação de que alguém estava ali falando heresias e já estava fazendo com que os irmãos desviassem da fé, ele exortava com muita rigidez até. Mas não esquecendo o amor, porque aqui continua, a gente sabe que a carta ela foi escrita de uma forma contínua, e só quando a Bíblia foi montada que teve essas separações de capítulo e versículo. Mas não tem essa separação quando ele escreveu essa carta. Então ele continua assim. Capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Então ele está dizendo, olha, façam súplicas. O que é uma súplica? O que é súplica? Súplica é humilhação. Súplica é chegar e suplicar, é se ajoelhar, é fechar as mãos, é implorar, é se humilhar. Supliquem, se humilhem na presença de Deus. É se humilhar mesmo, é se derramar, é reconhecer que sozinho a gente não consegue, que a gente precisa do auxílio de Deus. Orações, orem em todo tempo. Oração é falar com Deus. Oração é buscar a face do Senhor. Oração é exercer a fé. Quando uma pessoa ela malha, ela tá ali fazendo seus músculos crescerem, né? Algumas quer até queimar caloria, mas quem malha mesmo, ela quer fazer o quê? Os músculos crescer. Os músculos, eles já existem, eles já estão ali no nosso corpo. Só que para fazer ele crescer, tem que exercitar ele. E como que a gente exercita a nossa fé para a gente ficar mais forte? É orando. Porque quando você ora, você está reconhecendo que você confia totalmente no Senhor. Você está declarando. Eu sei que orar parece um monólogo, porque você parece que está falando sozinho.
Mas quando você ora, quando você fecha os seus olhos, quando você está ali falando com o Senhor, você está exercendo a sua fé, você está malhando a sua fé para você ficar mais forte espiritualmente. É por isso que precisamos orar. Intercessões, o que é interceder? Eu vi uma ministração falando que intercessão, ela vem de duas palavras no original, que é de entre-sessão. Então, estar entre duas sessões, é ligar. A intercessão é como se ela fosse uma corda ligando aqui. Então, quando você tá entre, você tá aqui, ó, entre, digamos que você tá intercedendo por alguém, você tá entre alguém e entre Deus. Então, você tá no meio, fazendo esse desenho aqui com a minha cabeça. Você tá no meio ligando, intercedendo, orando, buscando, intercedendo, ligando essa pessoa ao Senhor através da sua oração e ações de graça, independente da situação. Agradecer e ser grato ao Senhor, porque Deus está sempre agindo, mesmo que a gente não veja, Deus está ali. A gente orou por muito tempo, Senhor, me livra das provas. Eu já fiz essa oração. Eu já fiz essa oração para o Senhor. Falei, Senhor, eu não quero sofrer. Eu não quero viver nenhum desconforto. Eu não quero sentir dor. Eu sou muito dolorida. Eu fiz essa oração sincera para Deus. Uma época atrás, falei assim, Senhor, eu sei que para receber, para a gente ser aprovado, a gente tem que passar por prova. Para a gente receber grandes vitórias, a gente tem que passar por dores. Eu não quero. O que eu tenho está suficiente para mim. Eu não quero. Eu não quero sentir dor. Eu não quero sofrimento. Eu fiz essa oração. O Senhor, com muito amor, com um Pai muito amoroso, me deixou mesmo, de fato, muito tempo assim, só vivendo em plena paz e santo gozo. Até que a gente foi colocado nesse ano num lugar de desconforto, mas o Senhor já tinha me preparado. O Senhor já tinha preparado meu coração. Ele já tinha feito. E aí eu me lembro até de uma palavra que Paulo escreveu também, mas foi para os Filipenses, que ele diz assim, que a nós não foi dado o direito apenas de ser salvos, mas também o privilégio de sofrer pelo Evangelho. Porque é o sofrimento que gera, é o sofrimento que produz. E o Senhor não falou que a gente não passaria por sofrimento, ao contrário, Ele disse que nós iríamos sofrer aflições. Mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci, e vocês estão do lado daquele que vence. Então, mesmo no meio da adversidade, olhar, Senhor, obrigada. Obrigada por essa adversidade que eu estou passando. Eu sei que é muito dolorido passar por algumas provas. E a gente até se pergunta, meu Deus, mas por que comigo? Um desses sofrimentos que eu passei foi com a morte de um meu irmão. Ele era um jovem, eu era líder de jovens e ele faleceu. E eu me perguntava, eu falava, meu Deus, eu tô pregando para tantos jovens e eu não consegui salvar o meu irmão, que era um jovem. E o Senhor, com muito amor, foi me consolando, foi me tratando o meu coração. E hoje eu vejo com gratidão, vejo o cuidado do Senhor com a nossa família, com a nossa casa. A gente ainda sofre. Minha mãe ainda sofre muito com a perda, porque é um filho, então não é uma coisa que a gente esquece da noite para o dia,
mas com ações de graça, vendo o cuidado do Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque hoje eu tenho experiência. Quando alguém próximo de mim perde alguém, eu tenho experiência. Eu falo, olha, eu sei o que você está sentindo, eu sei no seu coração o que você está sentindo. E nós fomos chamados para isso, para ser exemplos. E Paulo até falou aqui, né, nos versículos atrás. O Senhor transbordou a graça dele sobre mim e me usou como modelo de fé para alcançar outros. Em favor de todas as pessoas. Então, a súplica, a oração, a intercessão e a ação de graça é em favor de todas as pessoas. Então, inclui até Emineu e Alexandre, que ele tinha falado aquela palavra bem dura. Então, olha só, no versículo 2 do capítulo 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha como que ele diz aqui, ele continua, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gente, eu olho para essa palavra e eu me lembro da igreja perseguida. Eles estão em países que eles não podem falar da fé deles. Eles têm que fazer cultos escondidos. Eles têm que... não podem falar que eles são cristãos porque eles sofrem perseguição, eles não conseguem emprego, eles não conseguem comprar nada. E eles são até mortos. Muitos países vivem essa realidade. Em países extremistas, muito extremistas, e onde tem uma ditadura muito forte. A gente tem alguns exemplos, eu não vou nem citar aqui alguns países o nome, mas você pode pesquisar a lista de países perseguidos, até no site do Portas Abertas. E esses irmãos que estão lá, eles oram pelos governantes deles. Eu vi até alguns testemunhos de alguns irmãos que eles não oram para que aquilo acabe. Eles oram para que eles sejam fortalecidos. Eu vi o testemunho de uma mulher que ela sendo torturada, dias e dias sendo torturada ali num container, sem comer. Era um container e vários cristãos ali dentro daquele container. Quando estava calor, não podiam sair, quando estava frio, não tinha coberta ali dentro, sem banheiro. E quando o soldado ia torturar ela, ela falava para ele que Jesus amava ele. Porque é o desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas. É desejo do Senhor, então é nossa responsabilidade orar pelos nossos governantes, orar, suplicar, se humilhar, interceder, porque isso é agradável diante de Deus. A gente é muito tentado a reclamar porque a gente vive num país onde a gente tem liberdade, graças a Deus, e a gente reclama muito dos nossos governantes. E o que é agradável para Deus? Agradável para Deus é suplicar, é orar, é interceder e é ter ações de graças por todas as pessoas, para que nós tenhamos uma vida pacífica e tranquila, com toda piedade, com toda dignidade. E mesmo que isso não aconteça, um dia ele vai governar. E ele veio com o seu reino de justiça. E a justiça dele, sim, a justiça dele é fiel e verdadeira. Que Deus te abençoe nesse dia. Fique na paz do Senhor Jesus.